E aí, raça, tudo certo? Prof. Léo na área, mais uma vez, quarta aula aí de geometria analítica, para hoje mudar um pouquinho de assunto. E hoje a gente já vai começar a entrar um pouquinho no estudo de retas, né? Só que de forma sutil, e também falar um pouquinho sobre como calcular a área de um triângulo ou a área de um polígono, usando como referência, né? Usando como conteúdo a geometria analítica. Bora ver como é que é? Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre a condição de alinhamento de três pontos. A pergunta é, como é que eu faço para descobrir que três pontos estão alinhados? Pensa a ideia seguinte, né? Alinhado é porque tem uma figura, uma reta passando por esses três pontos. Então a ideia de condição de alinhamento é provar que tem uma reta passando por três pontos. Por dois pontos é muito fácil, né? Porque qualquer dois pontos que tu ligar, né, tu sempre vai ligar através de uma reta. Então sempre tem uma reta passando por dois pontos. Mas a gente não tem essa certeza por três. Então essa é a ideia, né? Então o enunciado é o seguinte, tá? Para que a gente tenha uma condição para alinhamento de três pontos, a gente vai trabalhar com o determinante. O determinante das coordenadas de três pontos. Vamos lá mostrar para vocês como é que faz. Então tá aí. A gente tem o plano cartesiano e eu coloquei três pontos e percebam que esses três pontos têm uma reta passando por esses três pontos. Então o enunciado é mais ou menos o seguinte. Para que a gente tenha uma condição de alinhamento de três pontos, a gente vai pegar as coordenadas de A, B e C, que são os pontos dados ali. Automaticamente você também vai ter que ter três pontos para trabalhar. E o determinante desses três pontos, dessas coordenadas desses três pontos, tem que ser igual a zero. Então, se tu calcular o determinante das coordenadas desses três pontos, e essas coordenadas, o determinante der zero, tu está provando que esses três pontos estão alinhados. Vamos supor o seguinte, prove que os pontos A, B e C que estão aí na sua tela, eles são colineares. A palavra co significa mesmo linear, linha, né? Então, estão na mesma linha, ou seja, estão alinhados. Tem duas maneiras de fazer isso. Tu podes usar pela regra de Sarros, né? O determinante, a gente vai calcular um determinante. Então, se eu for pela regra de Sarros, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Abre barra de determinante, vamos chamar de D, o meu determinante, né? E eu coloco as coordenadas do A, depois eu coloco as coordenadas do B embaixo e as coordenadas do C logo abaixo das coordenadas do B. E crio aqui uma coluna 1. Por que uma coluna 1, Léo? Primeiro porque o 1 ele é neutro na multiplicação, né? Então ele não vai influenciar no meu determinante. E obviamente quando tu tens uma coluna 1, o cálculo vai ficar só entre os valores das coordenadas ali, né? A, B e C. Então eu vou calcular o determinante, certo? Ou eu posso fazer pelo chamado falso determinante. Eu prefiro fazer pelo falso determinante, tá? Então eu vou mostrar o que é o falso determinante. Em vez de tu colocar as coordenadas na horizontal, tu vai colocar as coordenadas na vertical. Então tu vai fazer assim, ó, pegar as coordenadas do A e coloca na vertical, tá vendo? Então aqui vai as coordenadas do C agora, ó, 9 e 8, tá bom? Por que eu gosto desse estilo aqui? Porque Sarros tu tem que, ou Sarrus, né? Tu tem que repetir as duas primeiras colunas e tem vários métodos para calcular o determinante 3×3. Eu gosto, obviamente, quando a gente tem uma coluna 1, facilita porque vira um determinante, um falso determinante, né? E na falso determinante, quando a gente coloca as coordenadas na vertical, eu só repito a primeira coluna, olha só. Só faço isso aqui, ó, 0 e menos 1, e calculo o determinante, tá beleza? Então fica muito mais fácil de se calcular. Então na ida, a gente vai fazer as seguintes multiplicações, né? Na ida a gente vai fazer isso, né? Multiplicar por aqui, ó, esses camaradinhas, certo? E na volta a gente vai multiplicar esses camaradinhas aqui. Então na ida está em vermelho a multiplicação, na volta está com essa cor azulada aí, ou verde, sei lá. Vamos ao que interessa. 0 vezes 0, 0, né? 1 vezes 8, 8. 9 vezes 1, olha a regra de sinal aí, menos 9. Agora eu vou voltar. Quando eu volto, eu ensino para meus alunos que eu coloco um menos e abro um parênteses. Eu gosto de fazer isso. Vai ficar assim, ó. 8 vezes 0 dá 0. 9 vezes 0 dá 0. E 1 vezes menos 1
dá menos 1. Por que eu fiz isso, Léo? Por que tu fez isso, Léo? Perdão. Eu faço isso pelo fato de que está dentro do parênteses vai mudar o sinal, né? Então, fica 8 menos 9 mais 1. Olha aí. Logo eu ganho 8 mais 1, 9, menos 9, 0. Então, tu acabou de provar que tem uma reta passando pelo A, B e C. Tá bom? Então, significa que esses três pontos estão alinhados, ou a gente diz que eles são colineares, estão na mesma reta, certo? Tá, Léo. Tu falou sobre o determinante der zero, e aí os pontos estão alinhados. E o que acontece se o determinante der diferente de zero? Se o teu determinante der diferente de zero, significa dizer que os teus três pontos estão desalinhados. E de 2 em 2, temos retas passando por esses três pontos, de 2 em 2, formando assim, a interseção dessas três retas, um triângulo. Então, com isso, a gente consegue calcular a área de um triângulo. E vamos ao cálculo da área de um triângulo quando a condição de alinhamento não é satisfeita. Bora lá? Então, o que eu acabei de falar está demonstrado nesse desenho aí. Percebam que os três pontos que eu tenho no meu plano cartesiano, de 2 em 2 estão passando uma reta, formando assim um triângulo ABC. E se a gente calcular o determinante, obviamente esse determinante vai dar diferente de zero. E para a gente calcular a área do meu triângulo, a gente vai fazer o seguinte. A área desse triângulo, que eu vou determinar pela letra A, vai ser o módulo do determinante que você calculou, um módulo do determinante, lá, que eu vou chamar de D, né? Dividido por 2. Olha que fácil. Tu vai calcular o determinante D, vai dar um número, né? Pode ser positivo ou negativo, porque tem um módulo, obviamente, justamente para calcular a área. Divide por 2, ganhasse a área desse triângulo. Olha que simples e olha que rápido. Vamos fazer um exemplo aí para clarear as ideias, né? Determine a área do triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C, cujas coordenadas estão aí na tela para vocês. A gente vai ter que calcular supondo que isso seja, obviamente, uma condição de alinhamento. E aí a gente vai constatar que esse determinante não vai dar igual a zero para a gente calcular a área do meu triângulo, né? Então, vamos começar com o D. Esse D é um determinante, então vai ser 2 e 0, 1 e 1, 6 e 8. Eu estou fazendo pelo falso determinante, percebam? Repete a primeira coluna e vamos à multiplicação. Na ida, fica o seguinte, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 8 dá 8, 6 vezes 0 é 0, não precisa colocar. Agora na volta, 2 vezes 8 dá menos 16, sempre muda o sinal. 6 vezes 1 dá menos 6 e 1 vezes 0 dá 0. Obviamente, não precisa colocar. Então aqui eu tenho 10 menos 22. Logo, esse determinante deu D como sendo menos 12. Aí o Léo falou que para calcular a área é muito simples. É o módulo do teu determinante, né? O módulo do teu determinante dividido por 2. Dividido por 2. Logo, eu vou ganhar que a minha área vai ser o módulo de menos 12, certo? Opa, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Vai ser o módulo de menos 12 dividido por 2, né? Dividido por 2. Bom, aqui ficou fácil, né? Pensa um pouquinho comigo. Módulo de menos 12 é 12 dividido por 2. A área é 6. Né? A gente coloca 6 UA para simbolizar unidades de... O último exemplo para a gente finalizar essa aula é o seguinte. Determine a área do quadrilátero abaixo. E aí a gente tem um quadrilátero ali que não se encaixa dentro dos paralelogramos, dentro dos trapézios, é só uma figura com 4 lados. E a gente quer calcular a área desse quadrilátero. Lembra que a gente pode quebrar essa figura em triângulos, por exemplo. Uma das maneiras de calcular isso. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e criar um triângulo. Então eu vou criar, por exemplo, passando aqui por D e B, uma diagonalzinha aqui, ó, e crio dois triângulos. Por exemplo, eu posso criar o triângulo ADB, e o triângulo, vou colocar aqui o símbolo do triângulo, também DBC. A soma dessas duas áreas vai me dar a área do quadrilátero, obviamente,
ABCD. Beleza? Esse é um jeito de calcular pelo quebrando a figura em triângulos, calculando a área de dois. Um outro jeito de fazer e calcular a área desse quadrilátero é tu criar um falso determinante com as coordenadas desse quadrilátero, dos vértices, né? Tu tens os 4 vértices desse quadrilátero. Por exemplo, a coordenada do ponto do vértice A é o ponto -2 e 2. A do B é 2 e 5. 2 e 5. A do C tem coordenada 1 e -1. E o D está em cima do eixo Y, tem coordenadas, ali no caso, 0 e 2. O que tu vai fazer, Léo? Faz o falso determinante. Só que tem que tomar um certo cuidado agora, galera. Assim, para calcular o falso determinante aqui, nós precisamos criar um circuito. Tá? Tem que ter uma sequência de vértice para vértice. Então, eu vou criar um determinante que eu vou partir do ponto A. Daí depois eu vou para o ponto B. Do ponto B eu vou partir até o C. Tá? Do C aqui, ó, até o ponto C. Do C eu vou para o D. Tá bom? E do D para o A. Tá bom? Então é assim que a gente tem que fazer. Senão, gente, tu vai acabar errando o teu determinante. Se tu colocar aleatório esses 4 vértices e não colocar em uma ordem de um circuito, né, de uma figura fechada pelos seus lados, partindo de vértice a vértice, ligando vértice a vértice, tu não vai ganhar o determinante, não vai ganhar a área correta. E a área é muito simples de calcular. Vamos calcular o determinante. Vem aqui, ó, D de determinante, barra de fração, coloca as coordenadas do A, coloca as coordenadas do B, coloca as coordenadas do C, coloca as coordenadas do D e simplesmente repete a primeira coluna, somente a primeira coluna, e calcula o determinante. Coloca um igual, ó, -2 vezes 5 dá -10, 2 vezes -1 dá -2, 1 vezes 2 dá 2, 0 vezes 2 dá 0. Agora voltando, vai mudar o sinal na multiplicação, né? Tu pode fazer, ou bota um menos e abre um parênteses, eu costumo fazer isso com meus alunos. Aqui vai ficar -2 vezes 2 dá -4, então vai ficar mais 4, muda o sinal. 0 vezes -1 dá 0. 1 vezes 5 fica -5. E 2 vezes 2 dá 4, fica -4. Correto? Então eu vou ganhar o meu D como sendo. Vamos embora. Aqui, ó. Esse 2 cancela com esse 2. Já vamos fazer uns cancelamentos aí fortíssimos. Esse cara cancela com esse. Esse cara cancela com esse. E eu ganho que o meu determinante, obviamente, ficou D igual a -15. Olha lá, ó, -15. Como é que eu calculo a área, Léo? A área é muito simples. A área é o módulo do determinante. Módulo do determinante dividido por 2, velho. Não tem erro. Isso aqui é -15 dividido por 2. Beleza? Logo, isso é 7,5, né? 7,5 unidade de área. Tá aí, galera. Conteúdo de geometria analítica prosseguindo, né? De maneira aula a aula, tá? Então, chegamos até a área de um quadrilátero. Léo, poderia fazer um pentágono? Pode fazer do mesmo jeito. Pega os 5 pontos, que são 5 vértices, coloca em ordem, né? Como se fosse um circuito de vértice a vértice, né? Tu coloca no plano cartesiano para saber como está o comportamento desse pentágono, desse hexágono, desse heptágono, não importa. Colocando em ordem isso no determinante, no falso determinante, obviamente, o módulo desse determinante dividido por 2, tu vai ganhar a área desse polígono, tá? Então não tem erro. As contas são simples e rápidas de fazer. Valeu? Gente, fico por aqui. Um abraço a todos. Valeu e até a próxima.